Bukele first came into power in 2019, and for nearly 2 years, he's overseen a vast and brutal crackdown on gangs. Human rights groups are dismayed, as are relatives, as more than 65,000 people have been arrested over the past year. Across the country, more than 70,000 people have already been taken into custody, proudly trumpeting a huge decline in the country's murder rate. 25 de março de 2022. 87 pessoas foram assassinadas em El Salvador como retaliação à apreensão, pelo governo, de 2 rotas de ônibus na capital que eram extorquidas por gangues para obter dinheiro. Os responsáveis foram membros da gangue AS-13, um grupo criminoso impiedoso que opera neste país e além de suas fronteiras há décadas. Mas em meio a esse reinado aterrorizante, o presidente salvadorenho Nayib Bukele e seu governo aniquilaram essa gangue e sua rede criminosa com apenas um movimento. Um movimento que mudou o curso da história do país para sempre. Raízes. Fevereiro de 1980, o arcebispo de El Salvador, Oscar Romero, escreveu uma carta aberta ao então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, implorando que interrompesse a ajuda militar ao regime salvadorenho. Romero afirmou nessa carta que os Estados Unidos estavam fornecendo ajuda justamente às pessoas que estavam assumindo o controle de El Salvador e oprimindo seu povo. Na época, os espanhóis controlavam os recursos de El Salvador enquanto governavam os salvadorenhos, com mão de ferro. Romero buscava a paz para seu povo, mas, tragicamente, pagou com a própria vida, sendo assassinado apenas 3 semanas depois. E embora a paz que o arcebispo Romero desejava tenha sido finalmente alcançada pelos salvadorenhos quase 40 anos depois, sob o governo do presidente Nayib Bukele e suas impiedosas políticas contra a violência, falaremos mais sobre isso adiante. Essas 4 décadas de redenção foram marcadas por lutas, conflitos e, no fim, muitas mortes. 31 de março de 1980, 250 mil salvadorenhos se reuniram para o funeral do arcebispo Romero. Mas, durante a cerimônia, atiradores patrocinados pelo governo atacaram a multidão, matando 42 pessoas e ferindo mais de 200. Foi um verdadeiro massacre, e embora alguns dos envolvidos tenham sido presos, os salvadorenhos não faziam ideia de que o pior ainda estava por vir. 2 de dezembro de 1980, 4 missionárias americanas foram sequestradas por 5 membros da Guarda Nacional de El Salvador. Elas foram levadas para um local isolado, onde foram espancadas, estupradas e assassinadas por esses guardas. Seus corpos foram encontrados na manhã seguinte, provocando indignação tanto local quanto internacionalmente. O presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, respondeu cortando temporariamente a ajuda a El Salvador, o que abriu espaço para que um grupo de civis se levantasse e formasse seu próprio grupo paramilitar, chamado Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional, ou FMLN. Esse grupo combateu fogo com fogo, retaliando cada ataque orquestrado pelos grupos militares salvadorenhos. Quando o FMLN estava finalmente à beira de retomar seu país, uma mudança dramática ocorreu com a eleição de um novo presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. A administração Reagan se reaproximou das Forças Armadas de El Salvador, aumentando sua ajuda financeira para 10 milhões, incluindo os 5 milhões em rifles, munições, granadas e helicópteros. E enquanto outros líderes mundiais ficaram perplexos com essa atitude, alguns outros se uniram. O governo militar do Chile forneceu treinamento substancial e conselhos táticos para as Forças Armadas de El Salvador, enquanto a ditadura militar argentina também apoiou as Forças Armadas salvadorenhas como parte da Operação Charlie. Agora ouça atentamente, pois o que vou dizer a seguir une tudo o que falamos até agora. 1989, os ataques do FMLN às Forças Armadas de El Salvador demonstraram que o conflito estava em um impasse. Nenhum dos lados parecia capaz de alcançar uma vantagem estratégica. Ao mesmo tempo, os eventos mundiais estavam retirando o apoio estrangeiro que sustentava ambos os lados. O colapso da União Soviética sinalizou a perda de aliados cruciais para o FMLN. Por outro lado, o fim da Guerra Fria alterou a política dos Estados Unidos na região. Já não havia mais um interesse convincente para os Estados Unidos apoiarem a contra-insurgência salvadorenha. Essa realidade, juntamente com os efeitos colaterais dos incontáveis assassinatos, levou os Estados Unidos a pressionar por um acordo de paz. Enquanto tudo isso acontecia, aproximadamente 80 mil soldados e civis em El Salvador haviam sido mortos como resultado dessa guerra. Quase metade da população do país fugiu para os Estados Unidos, estabelecendo-se na Califórnia e em Los Angeles.
E embora a guerra em El Salvador tenha finalmente chegado ao fim, a violência no país continuou. Muitos dos indivíduos que haviam se mudado para Los Angeles como refugiados durante a guerra se envolveram com a violência das gangues. Durante esse período, a guerra às drogas nos Estados Unidos e as políticas anti-imigração se popularizaram. Isso resultou na Lei de Reforma da Imigração Ilegal e Responsabilidade do Imigrante de 1996, que exigia a deportação de imigrantes, documentados ou não, com antecedentes criminais ao final de suas penas de prisão. O grande choque dessa história é o fato de que esses membros de gangues não eram assassinos experientes ou algum grupo de turbas furiosas. Na verdade, eram jovens adolescentes salvadorenhos. Veja, durante a guerra, várias famílias foram deslocadas, forçando centenas e centenas de vítimas a seguir seu caminho sozinhas desde muito jovens. Outras razões pelas quais esses jovens ingressaram nessas gangues foram o sentimento de negligência e abandono por parte da família, além da normalização da violência na sociedade. Assim, com essas gangues, encontraram um senso de segurança, uma sensação de esperança e um sentimento de pertencimento. Mas tudo isso teve um custo: sua liberdade, que agora pertencia às gangues, notavelmente às gangues da Rua 18 e MS-13. Essas duas gangues são bastante semelhantes, mas sua rivalidade conta uma história diferente. A gangue da Rua 18, também conhecida como Mara 18, ou simplesmente 18, é uma das maiores gangues criminosas transnacionais de Los Angeles, com 30 mil, 50 mil membros entre os Estados Unidos, México e América Central. Elas também estão aliadas com a máfia mexicana, outra organização criminosa baseada nos Estados Unidos. E de acordo com o FBI, algumas facções da gangue da Rua 18 desenvolveram um alto nível de sofisticação e organização em suas atividades criminosas. Membros da gangue da Rua 18 frequentemente se identificam vestindo roupas com o número 18, além de roupas com logotipos de times esportivos como o Duke Blue Devils e Los Angeles Clippers, entre outros. Na cidade da Guatemala, muitos motoristas de ônibus foram mortos pelos membros da gangue da 18ª Rua por dirigirem por seu território. Esses motoristas de ônibus eram frequentemente vítimas de roubos e extorsões. Em um caso específico, um motorista se recusou a pagar a gangue. Como consequência, seu filho foi brutalmente assassinado momentos depois. No entanto, onde o nível de violência da gangue da Rua 18 termina, o da MS-13 começa. Embora sejam rivais, a MS-13 está significativamente à frente quando comparada lado a lado. Também conhecida como Mara Salvatrucha 13, os membros da gangue MS-13 são descendentes diretos do esquadrão do FMLN que lutou na Guerra Salvadorenha. Tipicamente, são jovens homens e adolescentes empobrecidos, frequentemente sem teto e afastados de suas famílias, que sobrevivem com pequenas vendas de drogas, furtos e extorsões de vendedores ambulantes, além de outros crimes menores. Do ponto de vista estatístico, El Salvador tem a terceira maior taxa de feminicídios do mundo. Em 2016, 1 em cada 5.000 mulheres salvadorenhas foi assassinada, e apenas 5% dos casos de feminicídio resultaram em condenações. Quero dizer, se você fizer as contas, tenho certeza de que pode perceber que esse é um número bastante baixo. Muitos membros da Mara Salvatrucha se cobrem de tatuagens, incluindo o rosto. Alguns tatuam as palavras MS, Salvatrucha, os chifres do diabo e o nome de sua claque por todo o corpo. No entanto, no início dos anos 2000, a gangue estava se afastando das tatuagens no rosto, facilitando a prática de crimes sem ser notado. Membros da Mara Salvatrucha, como os de muitas gangues americanas modernas, também utilizam um sistema de sinais com as mãos para fins de identificação e comunicação. Um dos sinais mais comumente exibidos é a cabeça do diabo, que forma um M quando exibido de cabeça para baixo. Esse sinal com as mãos é semelhante ao símbolo comumente exibido por músicos de heavy metal e seus fãs. Mas aqui está a parte que pode realmente te interessar. Seu nível de crueldade fez com que alguns membros fossem recrutados pelo cartel de Sinaloa, que luta contra os Lozetas na Guerra das Drogas no México. Suas atividades de grande escala chamaram a atenção do FBI, da imigração e alfândega dos Estados Unidos, que iniciaram, em conjunto, operações de grande escala contra membros conhecidos e suspeitos de gangues, prendendo centenas em todos os Estados Unidos. Mas isso os parou? Bem, a resposta é não. Ao contrário, isso aumentou sua presença. Em 2004, o FBI estabeleceu a Força-Tarefa Nacional das Gangues, MS-13, para aprimorar a colaboração entre as agências de aplicação da lei locais e estaduais, com o objetivo de desmantelar a MS-13. Sua estratégia principal envolvia deportar membros de gangues para seus países de origem, em vez de encarcerá-los nos Estados Unidos. Quando essa abordagem se mostrou ineficaz, o FBI iniciou parcerias com as autoridades de El Salvador, Honduras, Guatemala e México
estabelecendo seus próprios escritórios nessas regiões para enfrentar a gangue em sua origem. Essa estratégia teve grande sucesso, resultando em uma série de prisões e repressões nos Estados Unidos e na América Central, envolvendo mais de 6.000 policiais em 5 países. Nos Estados Unidos, 73 suspeitos foram apreendidos, enquanto mais de 650 membros da gangue MS-13 foram presos. No entanto, parecia que quanto mais prisões eram feitas, mais violentos eles se tornavam. Até que um homem apareceu, Nayib Bukele. Repressão. These images released by El Salvador's government shows the transfer of about 2,000 inmates and with their heads shaved to what's been dubbed the country's new mega prison. A estratégia do presidente Bukele para pôr fim a essa violência das gangues foi construída com base em estratégias pré-existentes de outros presidentes salvadorenhos, principalmente do presidente Antônio Saca. Em junho de 2004, o presidente Saca implementou uma política chamada Super Mano Dura, que concedia ao exército salvadorenho o poder de realizar patrulhas em áreas controladas por gangues e executar buscas aleatórias em membros suspeitos de gangues, além da capacidade de prender indivíduos apenas pela aparência. Como resultado dessa política, cerca de 4.000 membros de gangues foram presos, levando ao superlotamento das prisões de El Salvador. E em 2012, essas gangues buscaram uma trégua. Em março de 2012, a MS-13 e a gangue da Rua 18 estabeleceram uma trégua em colaboração com o governo salvadorenho. Essa trégua recebeu críticas porque parecia que o governo salvadorenho estava renunciando à soberania para essas gangues. Mas mesmo que fosse esse o caso, teve um impacto positivo. No início de 2012, havia uma média de 16 assassinatos por dia em El Salvador, mas no final de março, esse número caiu para menos de 5 por dia. E em 14 de abril de 2012, pela primeira vez em mais de 3 anos, não houve assassinatos no país. No geral, houve 411 assassinatos registrados no mês de janeiro de 2012, mas em março, o número foi de 188, uma redução de mais de 50%, mostrando que essa trégua foi de fato eficaz. Mas mais cedo ou mais tarde, ela desmoronou e a violência assolou as ruas novamente. Em 2015, havia cerca de 60.000 membros de gangues em El Salvador, e 70% das empresas do país estavam sendo extorquidas, levando a perdas anuais de 4 bilhões de dólares, de acordo com estimativas do Banco Central de Reserva de El Salvador. A taxa de homicídios estava em seu pico, até mais alta do que durante a Guerra Civil. Então entendemos que a violência originou-se da luta de salvadorenhos do século XVIII pela posse de terras, depois se escalou para uma violência política envolvendo partidos de esquerda e direita e, eventualmente, deu origem às gangues MS-13 e Rua 18, que estavam em uma guerra de hierarquia racial nos Estados Unidos com gangues afro-americanas. Mas como exatamente Bukele conseguiu interromper esse ciclo de violência centenário? Bem, para entender isso, precisamos primeiro entender quem é esse homem, Nayib Bukele, e a violência que impactou sua infância. Nascido em 24 de julho de 1981, Nayib Bukele cresceu em San Salvador como um outsider privilegiado. Seu pai era um empresário muçulmano de descendência palestina que abriu a primeira franquia do McDonald's no país, administrava uma empresa têxtil, ajudou a construir 4 mesquitas e possuía uma empresa de relações públicas. Ele também era polígamo, com 6 esposas. Bukele, que tem 3 irmãos e 7 meio-irmãos, frequentou uma escola particular bilíngue. No entanto, seu aprendizado político começou depois que ele abandonou a faculdade e começou a administrar uma boate no centro de San Salvador. Ele assumiu a empresa de relações públicas de sua família, cujo cliente principal era o FMLN. E sim, eu me refiro ao mesmo grupo do FMLN que lutou na Guerra Salvadorenha contra as Forças Armadas do país. A presidência e a Assembleia, no entanto, eram controladas pela Aliança Republicana Nacionalista, ou ARENA, que foi fundada no início dos anos 80 por um membro de um esquadrão da morte de direita. O partido atendia principalmente a elite empresarial, mas seus membros incluíam ex-militares e conservadores religiosos. Em 2009, uma acumulação de escândalos de corrupção afundou a ARENA, permitindo que o FMLN ganhasse o poder, que manteve pelos próximos 10 anos. Como ele havia feito negócios com eles, Bukele, através de algumas conexões, lançou uma candidatura financiada por ele mesmo para se tornar prefeito de Nuevo Cuscatlán, um município em El Salvador. Ele venceu a eleição e, devido ao grande impacto que causou, o FMLN o incentivou a se candidatar a prefeito de San Salvador, o que ele fez. Nessa época, o FMLN estava tentando manchar seu futuro político com seu passado sombrio, momento em que Bukele foi forçado a cortá-los e fundar um novo partido, o partido que o levou a se tornar presidente.
1º de junho de 2019, Nayib Bukele foi eleito o 43º presidente de El Salvador. Ele se tornou o chefe de Estado mais jovem da América Latina e personificou um novo começo nacional. Seu primeiro passo para erradicar essas gangues foi negociar um tratado de paz, conforme noticiado por um jornal local no país chamado El Faro. Mas veja só, menos de uma semana depois que a história foi publicada, Bukele anunciou que o governo investigaria o El Faro por lavagem de dinheiro. Quero dizer, sim, parece estranho, mas desde então, ele tem atacado o jornal implacavelmente, às vezes chamando jornalistas pelo nome. Alguns deles foram forçados ao exílio. Muitos outros adotaram a prática de deixar o país após publicar uma matéria e esperar para retornar até que as ameaças diminuam. O jornal tem um grande número de seguidores internacionais, mas dentro de El Salvador, a campanha de Bukele contra ele teve sucesso. Muitas pessoas passaram a ver o El Faro como partidário e pouco confiável. Além disso, a Assembleia Nacional de El Salvador aprovou uma lei questionável para bloquear veículos de notícias de relatarem sobre a situação das gangues. Jornalistas poderiam enfrentar até 10 anos de prisão se reproduzissem ou transmitissem informações que poderiam ter vindo de fontes de gangues ou que, de outra forma, criassem pânico na população. Por que Bukele fez essas leis, você pergunta? Bem, tudo se resume aos planos maiores que ele tinha para acabar com a violência das gangues. Março de 2022. Membros da MS-13 haviam assassinado 87 pessoas em 3 dias. Sabemos que o país tem uma história de violência, mas essa foi incomum em sua brutalidade. Pessoas sem ligação com o crime foram alvos. Um vendedor de frutas, um instrutor de surf, uma dona de casa, um sapateiro, qualquer um. Esses criminosos atacaram todo mundo, mas a mensagem deles estava dirigida a uma pessoa, Nayib Bukele, que havia prometido reduzir radicalmente o crime e mudar a imagem de El Salvador no exterior. Esses membros de gangue deixaram cadáveres e restos humanos na estrada que leva a Surf City, uma área à beira-mar na costa do Pacífico que Bukele havia reformado e renomeado para atrair turistas internacionais. As histórias desse massacre sangrento ganharam manchetes no mundo todo e revelaram o lado sombrio de Bukele. Ele iniciou sua infame repressão, declarando um estado de emergência no país. Em seguida, ele criou novas políticas que permitiam a mistura de populações de gangues rivais nas prisões, uma prática que nunca havia sido implementada na tentativa de reduzir a violência nas prisões. As autoridades organizaram centenas de prisioneiros sem camisa em suas roupas íntimas, os apertaram juntos em filas e tiraram fotografias deles para enviar um aviso a outros membros de gangues por aí. Bukele também usou medidas legais extremas, encobertas sob a fachada da democracia, criando novas políticas que privaram os salvadorenhos de direitos constitucionais básicos, como o direito à defesa legal e à liberdade de locomoção, ao mesmo tempo em que relaxou as regras sobre a realização de prisões e autorizou o Estado a interceptar comunicações civis. Includes that arrests can be made without a warrant and detainees no longer have a right to a lawyer. Private communications of all citizens can also be accessed by the government. Sob essas novas leis, as forças de segurança lançaram um ataque rápido e agressivo contra as gangues, apreendendo membros de gangues e suspeitos de associação sem mandados ou provas concretas, acelerando significativamente o processo em comparação com as repressões anteriores de outros presidentes. Para contextualizar quão eficaz foi essa repressão, El Salvador registrou 33 mil prisões nos primeiros meses. Isso se soma ao fato de que o estado de emergência suspendeu os direitos constitucionais à defesa legal, permitindo que as autoridades detivessem indivíduos indefinidamente com acusações vagas, sem a necessidade de um mandado de prisão ou provas de apoio. Os detidos também são privados do direito a uma audiência judicial dentro de 72 horas após a prisão, e advogados e organizações da sociedade civil relatam que não conseguem se comunicar com os detidos. Agora, as prisões frequentemente se baseiam em informações não verificadas, rumores e informações provenientes de lugares incomuns, como perfis de redes sociais. Além disso, a administração Bukele promulgou novas leis com o objetivo de manter os membros das gangues encarcerados por períodos mais longos. As penas de prisão foram aumentadas para afiliação a gangues, e a opção de prisão domiciliar para indivíduos associados a essas gangues não é mais uma opção. A iniciativa pode ser impressionante, mas quão eficaz foi essa repressão? Bem, de acordo com várias fontes online, áreas e bairros em El Salvador que foram assolados por essas gangues por décadas agora estão livres de seus redutos. Poucos residentes relataram ver vestígios das gangues em seus bairros, enquanto alguns mencionaram o retorno de membros ativos de gangues que foram liberados da prisão, mas disseram que esses criminosos tinham muito menos poder do que antes do estado de emergência.
Também antes do estado de emergência, membros das gangues extorquiam pessoas que trabalhavam para pequenas e médias empresas, incluindo vendedores ambulantes, donos de lojas, operadores de ônibus e taxistas, em comunidades sob seu controle. Mas agora, tudo isso é passado. Um dono de empresa de ônibus que anteriormente pagava cerca de 6.000 yuales em taxas mensais de extorsão para as duas principais facções de gangues, disse que parou de pagar imediatamente após o início da repressão. A polícia salvadorenha também relatou uma redução de 54% nas queixas de extorsão entre o início de 2022 e o mês de setembro de 2022. Mas, ironicamente, esse método, embora profundamente preocupante, provou ser a repressão mais eficaz na história de El Salvador. A única pergunta que resta responder agora é: esse tipo de repressão de Bukele pode ser implementado por outros países assolados pela violência de gangues ao redor do mundo? Muda tudo. Fevereiro de 2023, Nayib Bukele ordenou a transferência de 2.000 pessoas acusadas de envolvimento com gangues para uma mega prisão recentemente inaugurada no país. Esta mega prisão tem capacidade para abrigar impressionantes 40.000 prisioneiros. O complexo está localizado a cerca de 74 quilômetros a sudeste da capital, San Salvador, e é composto por 8 prédios, cada um com 32 celas que abrigam mais de 100 pessoas cada. O detalhe perturbador, no entanto, é que cada cela tem apenas 2 lavatórios e um banheiro. Os carcereiros usam máscaras de esqui para esconder sua identidade e evitar que se tornem alvos caso esses membros das gangues saiam. E falando em sair, muitos críticos acreditam que submeter esses prisioneiros a tal nível de crueldade teria um impacto na economia de El Salvador quando saírem. Mas, segundo Bukele, eles nunca sairão. A repressão que o senhor Bukele liderou contra o crime organizado prendeu cerca de 75.000 pessoas, ou seja, pelo menos 1 em cada 45 adultos está atualmente preso. Agora, outros líderes na vizinhança estão prestando atenção e debateram a adoção de muitas das mesmas medidas drásticas para combater a violência criminosa em seus próprios países. Mas mesmo que quisessem fazer o sacrifício que o governo de Bukele fez, tornando as ruas mais seguras por meio de métodos que estão claramente em desacordo com a democracia, eles provavelmente não teriam sucesso. As condições que possibilitaram o sucesso e a ascensão política do senhor Bukele são únicas de El Salvador e não podem ser exportadas. Por que você pergunta? Bem, deixe-me explicar um pouco para você. Os Estados Unidos, a União Europeia e a Organização dos Estados Americanos criticaram os atos de Bukele como presidente. Ele é acusado de ameaçar membros do Congresso com tropas e demitir magistrados da Suprema Corte, substituindo-os por juízes que permitiram que Bukele concorresse e vencesse para um segundo mandato, apesar de uma proibição constitucional. A crítica externa também permitiu que Bukele unisse os salvadorenhos contra um inimigo comum e o colocou, assim como seu país de 6,5 milhões de pessoas, no mapa. Por outro lado, esta pequena nação agora é governada como um estado policial. Soldados e policiais tiram os cidadãos das ruas e os colocam na prisão indefinidamente, sem fornecer uma razão ou permitir o acesso a um advogado. Há relatos credíveis de que os prisioneiros foram torturados e, em casos mais grotescos, mortos. Em 2022, a presidente do país vizinho, Honduras, senhora Xiomara Castro, declarou uma guerra contra a extorsão, seguindo os passos de Nayib Bukele. Mas no caso dela, as taxas de homicídios diminuíram, mas as gangues permaneceram poderosas. Mais ao sul, o Equador está se recuperando de sua própria explosão de violência de gangues. Alguns cidadãos afirmam que querem um homem como Bukele para erradicar a violência e colocar as coisas em ordem. E até no Chile, historicamente uma democracia mais forte e um país mais seguro do que El Salvador, cidadãos afirmam querer um homem como Bukele. Mas os imitadores de Bukele e aqueles que acreditam que seu modelo pode ser replicado em outros países da América Latina ignoram um ponto-chave. As condições que permitiram que Bukele erradicasse as gangues de El Salvador provavelmente não se repetirão juntas em nenhum outro país. As gangues de El Salvador eram únicas e estavam longe de ser as organizações criminosas mais formidáveis de toda a região. Por décadas, apenas algumas gangues lutaram entre si pelo controle de territórios específicos. Agora, quando você coloca isso em comparação com os poderosos cartéis do México, Colômbia e Brasil, começa a perceber que as gangues de El Salvador não eram grandes jogadores no comércio global de drogas e se concentravam mais em extorsão. Comparadas com esses outros grupos, elas eram mal financiadas e não estavam tão bem armadas. Outra coisa que precisa ser considerada é que depois que Bukele prendeu os principais líderes, essas gangues desmoronaram. Não seria uma história tão simples em outros lugares da América Latina,
onde as organizações criminosas são mais ricas, mais conectadas internacionalmente e muito melhor armadas do que as gangues de El Salvador eram. Pegue os cartéis no México como exemplo. A guerra contra as drogas no México, embora não tenha envolvido políticas legais rígidas como as de Bukele, resultou na prisão de centenas de chefes de cartéis de drogas. No entanto, devido ao fato de esses cartéis serem tão coordenados e bem estruturados, quase nada mudou. Em vez disso, eles reagiram e, em alguns casos, novos grupos criminosos rapidamente preencheram o vazio, atraídos pelos enormes lucros do tráfico de drogas. Se você for à Colômbia, a guerra de Pablo Escobar contra o Estado nas décadas de 80 e 90 conta uma história semelhante. Não importa o quanto o governo colombiano atingiu sua organização, sua reação foi mais forte. El Salvador também tinha forças de segurança mais formidáveis e profissionais, comprometidas em esmagar as gangues quando o Sr. Bukele as convocou, em comparação com alguns de seus vizinhos. Considere Honduras, onde a corrupção patrocinada por gangues entre as forças de segurança aparentemente é profunda. Essa circunstância ajudou a condenar as tentativas da presidente Castro de imitar o Sr. Bukele desde o início. Em outros países, como o México, grupos criminosos supostamente conseguiram cooptar membros de alta patente do exército e da polícia. Da mesma forma, na Venezuela, houve relatos de oficiais militares comandando suas próprias operações de tráfico de drogas. Então, mesmo que os presidentes enviem soldados e policiais para realizar prisões em massa no estilo de Bukele, as forças de segurança podem não estar preparadas ou podem ter incentivos para sabotar a tarefa em questão. Finalmente, o Sr. Bukele enfrenta pouca oposição política, considerando que não há muitos partidos políticos para se opor ao seu governo. Em muitos outros países da América Latina, há partidos políticos ou forças de oposição mais robustos que ajudariam a manter um executivo excessivo sob controle. Para dizer de forma mais simples, a maioria dos governos por aí nunca teria concordado em aplicar os tipos de políticas que Bukele aplicou, simplesmente não é constitucional. E aqui está algo sobre o qual ninguém fala realmente. Embora o impacto da repressão em El Salvador tenha sido transformador, as gangues ainda não foram derrotadas. Na verdade, os próprios dados do governo contradizem a narrativa da administração Bukele de que as gangues foram completamente derrotadas. Em outubro de 2023, a administração Bukele afirmou ter prendido 52.541 membros da gangue MS-13, 13.182 membros do barril 18 Surenhos e 10.741 membros do barril 18 Revolucionários. Mas esses números foram exagerados. De acordo com os registros oficiais da polícia salvadorenha, mais da metade dos detidos, sob o estado de emergência, não são membros plenos das gangues. Especificamente, houve apenas 32.331 prisões de membros de gangues, 41.733 prisões de suspeitos de colaboração e 3.435 de indivíduos sob investigação, enquanto pelo menos 36% dos membros de gangues e colaboradores, mais de 42 mil indivíduos, continuam livres. Então a estratégia de Bukele pode funcionar para outros países? Bem, se outros países tentarem copiar o que ele fez, é mais provável que repliquem apenas o lado sombrio do modelo de El Salvador, e não suas conquistas. Os governos poderiam se ver consumidos pelo caos, à medida que os grupos criminosos se multiplicam em números ou reagem com grande poder de fogo. No processo, poderiam potencialmente reduzir o espaço para a sociedade civil, a transparência do governo e amontoar um monte de detidos em prisões já superlotadas. Historicamente, presidentes na América Latina que foram menos comprometidos com a democracia estavam dispostos a tomar algumas ou todas essas medidas para ganho político de qualquer forma. Então talvez combater o crime seja a desculpa perfeita. Apesar de todo o seu sucesso em reduzir o crime, o modelo Bukele tem um custo elevado. Então, se esses líderes e presidentes estiverem dispostos a arcar com esse custo, isso pode realmente mudar tudo.